Questão 3. Quantos triângulos existem cujos lados estão sobre alguns dos segmentos traçados na figura abaixo? Abaixo. Vou juntar o A com baixo. Quantos triângulos a gente tem? Vocês podem observar aqui. Há vários triângulos. Por exemplo, aqui no meio estou vendo um. Aqui também, mas tem o grande. O que a gente precisa fazer é uma contagem. Vamos colocar até maior aqui. É uma contagem sistemática. A figura está maior aqui. Mas eu não vou fazer a contagem aqui, tá? Porque eu quero fazer uma coisa sistemática. E qual é a ideia? Uma ideia possível. É começar, digamos, do maior, para o menor. Quer dizer, eu começo com o triângulo grande. Eliminado o triângulo grande, eu vou tentar agora contar os triângulos que têm algum lado sobre os lados do triângulo grande. Por exemplo, esse aqui. Tá? Aqui não é um triângulo. Por exemplo, esse aqui. Então eu podia fazer isso. Isso é uma ideia bastante simples até, né? Eu poderia contar dessa maneira. E finalmente eu contaria triângulo que não tem nada a ver com os lados da figura. Então assim, tem duas maneiras de fazer, de pensar e de olhar para isso. Uma maneira eu vou fazer, acho que diretamente aqui, isso. Eu tenho o grande, 1. Tá? Eu vou até colocar aqui, 1. Mais. Agora triângulos que têm algum lado sobre o lado do triângulo grande. Bom, eu tento olhar para o maior. De fato, aqui eu tenho um triângulo grande. Um triângulo, quer dizer, não é o triângulo todo, mas é um triângulo que tem um lado inteiro igual ao lado do triângulo. Eu tenho um assim, certo? Eu tenho este aqui, que tem esse lado todo, e tenho mais este aqui, que tem esse lado todo. Então aqui eu tenho 3. Além disso, agora eu vou dar uma volta, assim. E essa figura não é triângulo, mas essa é. Eu tenho uma, essa não é triângulo, 2, essa não é triângulo, 3. Certo? Contamos então tudo. 1, 2 e 3. Deu 3? Tá. Não, eu acho que eu não contei tudo, né? Vamos voltar ao raciocínio de novo. Então, é daqueles que tem alguma parte não inteiramente nos lados. Então, vamos lá. 1. Eu pulei para lá, mas veja bem que eu estou errado. 1. Não, vamos começar diferente ainda, mais diferente. Eu vou pegar assim. Eu posso pegar triângulos um pouco maiores também. Eu não estou sendo sistemático de fato, mas eu contaria assim. Eu tenho este triângulo, 1, e esse triângulo, 2. Vou contar dessa maneira, porque há divisões aqui, 2. Né? Depois eu tenho, com esse lado eu tenho um para cá, um para lá, tenho mais 2. E com essa divisória eu tenho um para lá e outro para cá, mais 2. Bom, agora eu vou contar de fato aqueles pequenos que eu falei, né? Então eu tenho aqui, acho que eu não contei ainda esse, eu tenho 1, esse aqui com um pedacinho aqui, depois ando aqui 2, depois 3, então eu tenho mais 3, finalmente tenho mais um no meio. Então a soma seria, talvez um tanto ficou um pouco bagunçado, eu tenho 3 de 3, que dá 9, mais 3 de 8, 6, 3 de 6, 3 de 2, 6, então 9 mais 6, 15, 16 e 17. Vamos refazer o problema? Talvez de uma outra maneira, que talvez possa ser mais fácil de ver. Uma boa maneira é você rabiscar sobre a figura. Então eu tenho pronto aqui várias vezes a figura. Tá? Então assim, vou contar de novo, mais ou menos no mesmo estilo. Vou pegar primeiro o triângulo grande, vou riscar aqui. Eu tenho 1 aqui. Né? Tenho 1, vou colocar um número aqui em cima. Depois eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar as divisórias aqui, o maior possível no sentido de dividir em 2. Tem alguma linha que divide o triângulo em 2? Sim, essa aqui, ó. Tenho esse para cá, tá? Vou usar uma outra caneta aqui, se bem que talvez a cor não apareça muito diferente. E esse para cá, certo? Então aqui nós temos 2. Bom, vou fazer a mesma coisa com outra linha, com essa linha aqui, com esse segmento. Na verdade, essas linhas que saem do vértice e vão até um lado, até a reta suporte do lado oposto, são chamadas de sevianas essas linhas, tá? Bom, eu tenho esse aqui, eu tenho esse triângulo aqui, ó, e tenho esse aqui. Portanto, eu tenho mais 2. Vou fazer a mesma coisa agora com esta linha aqui, este segmento. Então eu tenho este
e tenho, estou fazendo assim, com outra cor. Mais 2. Vou colocar agora do lado aqui. 2. Então, olha só. Esta divide em 2, tá? Quer dizer, na verdade o que acontece? Divide em 2 que tem um lado inteiramente contido no lado do triângulo, mas sendo que esses dois lados formam o lado grande. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Ok? Agora eu vou contar assim. Eu vou contar. E é uma maneira de ver interessante. Tem linhas que cruzando formam dois triângulos. Por exemplo, aqui eu tenho essas duas linhas. Vamos considerar esses dois segmentos. Então eu tenho aqui, vou botar com a mesma cor. Tenho dois segmentos aqui, tá? Tenho esses dois, né? Então, mas eu tenho esses dois. Eu vou aproveitar e vou contar logo mais alguma coisa que aparece aqui, tá? Então eu tenho esses dois e vou aproveitar e vou contar. Não, acho que eu vou deixar assim, talvez seja melhor. Vamos contar dessa maneira. Então eu tenho mais dois aqui. É que aqui eu já devia ter feito de uma outra maneira. Deixa eu ver se fica mais simples. Eu tenho dois aqui, dois aqui. Tudo bem. Não, então eu vou fazer assim. Eu tenho esses dois, mas eu não posso deixar de contar esse aqui maior, ó. Dois assim e um com um lado inteiro aqui. Vou botar com uma outra cor. Ou seja, o que eu estou fazendo, ó? Qual seria a sistemática aqui? Na verdade, eu pego dois desses segmentos e conto dois triângulos opostos, mas eles acabam dividindo um terceiro triângulo aqui. Tá? É claro que há um aqui, mas esse terceiro ele pega um lado inteiro do triângulo. Então eu vou fazer a mesma coisa com outras duas linhas. Em vez de pegar esta e esta, eu vou pegar esta e esta. Esta e esta. Então eu tenho esses dois, esse aqui com esse. Mas também eles acabam formando o quê? Um triângulo, que acaba sobrando, né? Um triângulo com um lado inteiro, que é um lado que é igual ao lado do triângulo, corresponde ao lado do triângulo grande. Então eu tenho mais 3. Esqueci de botar aqui, eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Vou fazer a mesma coisa agora com esta e esta. Faltou fazer essas duas aqui, ó. Essas e estas formam esses dois triângulos. Vejam bem. Esses dois. Mas tem esse terceiro triângulo cujo lado coincide com o lado do triângulo grande. Não foi contado ainda. Tá? Então eu tenho mais 3. Finalmente, o que falta contar? Eu contei tudo que era possível já. Tá? Quer dizer, essa divisão em 2, essas divisões... Então tem três divisões em 2, digamos, vamos colocar assim. 3 divisões em que aparecem 3, são formados. O que falta aqui é o triângulo do meio que eu não havia contado. E aqui eu tenho 1. Essa figura eu não vou precisar porque eu já contei tudo. Tá? Então a mesma coisa que eu tinha feito antes. Qual é a soma? Eu vou ter 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, 3, 3, 3, 3, 3, mais 1. Isso dá exatamente 17. 17 triângulos. Então assim, o importante é que a gente tem que fazer isso de uma maneira sistemática, né? Não pode, digamos, se perder. É claro que eu tive uma vantagem ao resolver o problema aqui de estar com várias figuras. Isso para explicar para vocês, né? Mas essa sistemática pode ser aplicada, como eu falei para vocês, aqui. Eu fiz um pouquinho diferente aqui, mas é possível se vocês forem suficientemente organizados sem rabiscar, né? Não pode se perder, né? Quer dizer, tem que lembrar que tem triângulos cujos lados correspondem ao... Vamos ver qual a diferença que é. Aqui tem um lado, pega um lado inteiro do triângulo, como por exemplo esse, tá? Mas veja o que é a diferença desse com, por exemplo, esse tipo de triângulo, vamos dizer assim, em termos de uma classificação. Qual é a diferença desse triângulo, que também pega esse lado todo, e esse tipo de triângulo? A diferença é que esse triângulo, ele pega, bom, tudo bem, como o outro, dois vértices, são vértices do triângulo grande, mas o terceiro vértice nesse triângulo aqui, ó, está sobre um lado, enquanto nesse aqui, o terceiro vértice não está sobre o lado. Então, digamos que essa divisão foi feita assim, repetindo aqui sem olhar para a numeração. O grande, depois eu penso naqueles triângulos que tem, muito bem, algum lado coincidindo com o lado do triângulo grande, e portanto, ele vai ter dois vértices no triângulo grande, mas o terceiro vértice está sobre um lado, então seria esse caso aqui, ó, este
e este aqui. Aí você vê as divisões de metades, né, em duas metades, sendo esse vértice um vértice que está sobre o terceiro lado. Então tem esse que divide em 2, tem esse que divide em 2, e tem essa linha que divide em 2 assim. Tá? Quer dizer, passa a ter 3, 2, que seriam esses 3, 2 aqui. Depois vem aqueles que pegam o lado inteiro, né? Então, assim, tem ainda um lado inteiro, mas o vértice não está sobre o lado. Eu tenho 1, certo? Aqui. Eu tenho este aqui, 2. E eu tenho, pegando esse lado inteiro, eu já peguei esse aqui. Vamos contar de novo. Eu tenho 1, eu tenho 2 e tenho... Parece que falta alguém, não. Pegando este lado inteiro, eu já considerei quem? Por que está faltando alguém aqui? Vamos repetir aqui. Eu tenho... Assim, eu tenho que pegar aqui 1, ok. Tenho este aqui, 2. E tem um terceiro que pega esse lado inteiro que não estou vendo aqui. E esse aqui, ó, 3. Então, assim, pego o lado inteiro. O vértice que não está sobre os lados são vértices daqui, ó. São vértices, bom, é esse vértice, é este vértice para este e é este vértice para esse aqui. Então aí você vai ter mais 3. Depois eu pego aqueles que tem uma parte, que tem um lado que é uma parte do lado do triângulo original. Então aí vamos ter três duplas, né? Que seria esta dupla aqui e esta dupla aqui. Depois eu tenho essa dupla aqui e essa dupla aqui. E depois eu tenho essa dupla aqui. Tá? Então seriam 3 duplas. Né? E finalmente, mas na verdade, bom, o que está faltando aqui? Ainda que eu não contei. Aí eu não contei ainda esses aqui, ó, que na verdade não pega nenhum lado inteiro e tem um vértice fora, que seria este, né? Falta este, portanto este, vamos ver quem mais. Falta este aqui e falta... Não, isso eu já contei, né? Esse aqui eu já contei das duplas. Acho que só falta agora contar esse aqui do meio mesmo. Tá? Então assim, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não fui contando aqui e marcando, mas tem que tomar um pouco de cuidado para marcar direitinho os triângulos, tá? Quer dizer, a sistemática pode ser essa. Vou repetir mais uma vez, tá? Parece que ficou um pouco complicado. Se você faz realmente só sobre a figura aqui, a gente pode se perder. Primeiro, conta o triângulo inteiro, tá? Segundo, conta triângulos que tem um lado... Tem que ter um lado, no máximo um lado, coincidindo com o lado do triângulo original. Mas que tem o terceiro vértice, o vértice oposto a esse lado, sobre um dos lados. Então essas são as divisões em 2, assim. Tá? Este aqui dividindo em 2. E este aqui dividindo em 2. Depois vamos contar aqueles que tem ainda um lado coincidindo com o lado do triângulo original, mas o vértice não está sobre o lado. Então tem este aqui. Depois nós temos este aqui. E nós temos finalmente este aqui, certo? E depois ainda tem aqueles que não tem lado nenhum lado conhecido do lado original. E aí nós temos 3 duplas. Este aqui com este, é mais fácil de ver por duplas. Esse aqui tem este e este, opondo esse vértice, opondo esse ângulo. E finalmente eu tenho este aqui com este. E finalmente o triângulo do meio, tá? Então a gente conta dessa maneira. Ok? Bom, o problema é interessante, é um problema de contagem, mas tem que ser organizado.